Quem é Jesus para você? Essa é uma pergunta que já gerou debates, separou religiões e mudou a história da humanidade. Mas será que conhecemos, de fato, quem ele é? Hoje, vamos explorar um tema essencial, a verdadeira identidade de Jesus. Ao longo dos séculos, surgiram muitas teorias e até mesmo heresias sobre Jesus. Alguns dizem que ele foi apenas um mestre sábio, outros negam sua humanidade ou sua divindade. Mas o que a Bíblia realmente ensina? Como essas visões equivocadas ainda influenciam o mundo de hoje? Se Jesus não fosse completamente Deus e completamente homem, nossa fé seria em vão. Mas como isso se aplica à nossa vida? Como essa verdade impacta a nossa relação com Ele? Fique comigo até o final, porque vamos esclarecer essas questões fundamentais. Prepare sua Bíblia, pegue seu caderno e venha comigo nessa jornada para entender quem realmente é Jesus. Vamos começar! Estamos estudando a lição 8. Jesus viveu a experiência humana. Texto áureo: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4:23. Embora Jesus tenha vivido plenamente a experiência humana, sem abrir mão de sua divindade, muitos cristãos negligenciam a necessidade de interação social e empatia. O isolamento ou a indiferença para com o próximo podem nos afastar do verdadeiro propósito do Evangelho, que é anunciar as boas novas através do amor e do relacionamento com as pessoas. Verdade prática. O Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas, e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Assim como Jesus viveu em meio ao povo, demonstrando compaixão e ensinando a verdade, devemos seguir seu exemplo no dia a dia. Nossas interações devem refletir o amor de Cristo, sendo luz em nossos lares, trabalhos e comunidades. Que possamos ser acessíveis e acolhedores, demonstrando o Evangelho não apenas com palavras, mas com atitudes. Leitura bíblica em classe. João capítulo 1 versículos 43 ao 51 e Mateus capítulo 26 versículos 37 e 38-42. Apesar de Jesus ser plenamente Deus, ele viveu a experiência humana, incluindo emoções como tristeza e angústia. No entanto, muitos cristãos evitam enfrentar suas dificuldades ou negam suas emoções, achando que isso demonstra falta de fé. Ignorar as lutas emocionais pode levar ao isolamento e à falta de dependência de Deus. Devemos reconhecer nossas limitações e buscar conforto no Senhor, assim como Jesus fez no Getsêmani. Uma aplicação pessoal. Jesus nos ensina a confiar na vontade do Pai, mesmo em momentos difíceis. Ele não evitou a dor, mas orou e submeteu-se ao plano divino. Quando enfrentarmos desafios, devemos lembrar que não estamos sozinhos. Como Natanael descobriu que Jesus o conhecia antes mesmo de vê-lo, devemos crer que Deus sabe tudo sobre nós e nos sustenta. Que possamos aprender a confiar nele em cada situação da vida. Objetivos da lição. Primeiro objetivo: identificar a experiência humana no ministério de Jesus. Segundo objetivo: explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. Terceiro objetivo: reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Introdução. O Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Palavra-chave: experiência. Tópico 1. A experiência humana no ministério de Jesus. Subtópico 1. Os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Ponto A. Os fariseus. O nome vem do hebraico prushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus. Defendiam a tradição acima das escrituras, Mateus 15:3-6, e a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus, Mateus 22:15.
O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo, Atos 26:5, Gálatas 1:14, Filipenses 3:5. Ponto B. Os saduceus. O nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão, 1 Reis 2:35, até pouco antes do surgimento desses grupos. Eram, como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo, Atos 5:17, alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição, Atos 23:8, e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes, e exerciam fortes influências no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus. Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos a fim de somar as forças e matarem a Jesus. Ponto C. Os herodianos. Eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus, e assim, livrar-se dele, Marcos 3:6. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo, Mateus 22:16, Marcos 12:13. Marcos 3:6, e, tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Mesmo sendo grupos opostos, fariseus e herodianos se uniram para eliminar Jesus. Mateus 22:16, e enviaram-lhe os seus discípulos, com os herodianos, dizendo, Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Os herodianos tentaram enganar Jesus com bajulação, mas ele conhecia seus corações. A advertência. Os fariseus, saduceus e herodianos representavam diferentes formas de resistência à verdade de Cristo. Hoje, muitos ainda distorcem a palavra de Deus, seja por tradições humanas, incredulidade ou interesses políticos. Devemos ter cuidado para não cair nesses erros, pois rejeitar a verdade de Cristo nos afasta de Deus. Aplicação pessoal. Jesus enfrentou oposição porque falava a verdade sem medo. Como seus discípulos, também seremos questionados e desafiados em nossa fé. Precisamos estar firmes na palavra, respondendo com sabedoria e graça, sem comprometer os princípios do Evangelho. Subtópico 2. A vida social e religiosa de Jesus. O Mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos como Felipe, André, Pedro e Natanael aconteceu num ambiente entre amigos, João 1:43-46. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias, Isabel. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago, Mateus 26:37, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia, Marcos 1:19 e 20, e marido de Salomé, Mateus 27:56, Marcos 15:40, irmã de Maria, mãe de Jesus, João 19:25. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria, Lucas 2:40-52. Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual, publicanos e pecadores, Mateus 9:10 e 11, fariseus e a mulher pecadora, Lucas 7:37-39, e a mulher samaritana, João 4:9-15. Mateus 9:10-11. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Jesus se relacionava com todas as classes sociais, sem preconceito. João 4:9-15, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Cristo quebrou barreiras sociais ao interagir com pessoas marginalizadas. Lucas 7:37-39, e eis que uma mulher pecadora, da cidade, soube que ele estava à mesa na casa do fariseu e trouxe um vaso de alabastro com unguento. Jesus acolheu aqueles que eram rejeitados pela sociedade. A advertência.
Muitas vezes, podemos cair no erro de nos isolarmos em círculos fechados dentro da igreja, evitando contato com pessoas que não compartilham nossa fé. Jesus nos ensinou a estar no mundo sem sermos do mundo, interagindo com todas as pessoas para demonstrar o amor de Deus. Aplicação pessoal. Seguir o exemplo de Cristo significa ter relacionamentos saudáveis e ser luz em todos os ambientes. Precisamos ser acessíveis e acolhedores, mostrando a graça de Deus por meio de nossas interações, seja na igreja, no trabalho ou em nossa comunidade. Subtópico 3. Características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum como o de qualquer bebê, Lucas 2, 6-7. Ele sofreu, chorou e sentiu angústia, Hebreus 13, 12, Lucas 19, 41, Mateus 26, 37, sentiu sono, fome, sede e cansaço, Mateus 8, 24, João 4, 6, capítulo 19, versículo 28, Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. 1 Coríntios 15, 3-4. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. Lucas 4, 1, 14, capítulo 5, 16, capítulo 6, 12. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. João 8,46, Hebreus 4,15. Lucas 2, 6-7. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito. O nascimento de Jesus foi humano, simples e real. Mateus 26, 37. E, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Jesus experimentou emoções humanas profundas. João 4, 6. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Jesus sentiu cansaço, mostrando sua humanidade plena. 1 Coríntios 15, 3-4, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A humanidade de Cristo foi completa, mas sua morte não foi o fim. Hebreus 4-15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus viveu como homem, mas sem pecado, sendo nosso perfeito intercessor. A advertência. Negar a humanidade de Jesus é um erro que pode levar à rejeição de sua obra redentora. Se ele não tivesse sido verdadeiramente humano, não poderia ter experimentado nossas dores nem cumprido a justiça de Deus em nosso lugar. Aplicação pessoal. Assim como Jesus enfrentou desafios físicos e emocionais, nós também passamos por dificuldades. No entanto, ele nos ensina a confiar no Espírito Santo e na oração para suportarmos as adversidades da vida. Tópico 2. Heresias que negam a humanidade de Jesus. Subtópico 1. Apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, carne ou corpo, a psych, alma animal, a sede dos desejos, paixões, apetites, e pneuma, alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um sma humano e uma psych humana, mas não um pneuma humano. Segundo Apolinário, o Verbo, João capítulo 1 versículos 1 e 14, teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. João capítulo 1 versículo 1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, Jesus, é Deus, ao mesmo tempo, se fez carne para habitar entre nós. João 1,14 E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Jesus não foi apenas humano em corpo, mas em essência completa, como um ser humano verdadeiro. Mateus 26:38 Então lhes disse,
A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus expressou a experiência humana plena ao demonstrar emoções profundas, como tristeza e angústia. A advertência. A ideia de que Jesus não teria um espírito humano compromete a doutrina da encarnação, pois se ele não tivesse um espírito humano, não poderia verdadeiramente se identificar com a nossa humanidade, e sua obra redentora ficaria prejudicada. Aplicação pessoal. Precisamos entender que Jesus, sendo completamente humano, compreende nossas fraquezas e lutas. Ele não apenas experimentou a dor física, mas também as aflições emocionais, e pode nos oferecer conforto em qualquer situação. Subtópico 2. Reação da Igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo, Lucas 24:36-40, João 2:21, Hebreus 10:10, e também da alma e do espírito, Mateus 26:38, Lucas 23:46. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa, Hebreus 2:14 e 17. A diferença é a sua impecabilidade. De modo que ele é o verdadeiro homem, 1 Timóteo 2:5. O apolinarianismo foi declarado heresia no Concílio da Calcedonia em 451. Lucas 24:36-40. Enquanto ainda falavam estas coisas, Jesus apareceu no meio deles e disse: Paz seja convosco. E, espantados e atemorizados, pensavam ver um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados, e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, que o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. A ressurreição de Jesus em carne e osso confirma sua humanidade real, não uma mera aparência. João 2:21, mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus se referia a seu próprio corpo, mostrando que ele era completamente humano, com uma realidade física. A advertência. Negar a humanidade de Jesus, como feito pelo apolinarianismo, enfraquece a obra de redenção, pois não reconhecer que ele foi plenamente humano significa que ele não poderia verdadeiramente nos representar diante de Deus e pagar o preço do pecado com seu sacrifício. Aplicação pessoal. A verdadeira humanidade de Jesus nos assegura que ele entende as nossas fraquezas e dificuldades. Quando passamos por desafios, podemos confiar que ele conhece nossas lutas, pois experimentou as mesmas coisas, mas sem pecado. Subtópico 3. Monotelismo. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telma, vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedonia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. O Terceiro Concílio de Constantinopla em 681 considerou o monotelismo heresia. Reconhecemos as vontades de Cristo, Marcos 14:36. É evidente que as ações de Cristo como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina, Lucas 5:20-22. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Marcos 14:36 te dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. A oração de Jesus no Getsêmani revela a expressão de suas duas vontades, humana, desejando evitar o sofrimento, e divina, sujeitando-se à vontade do Pai. Lucas 5:20-22 E, vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados estão perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a pensar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Ao perdoar pecados, Jesus demonstrou a autoridade da sua natureza divina, manifestando a vontade divina em sua ação humana. A advertência. A doutrina do monotelismo tenta reduzir a complexidade de Cristo ao afirmar que ele tinha uma única vontade, ignorando o mistério da união das naturezas divina e humana.
Tal visão distorce a plena humanidade e a plena divindade de Cristo, essenciais para a salvação. Aplicação pessoal. É importante compreender que, em Cristo, temos a perfeição do exemplo de submissão à vontade divina. Mesmo em momentos de sofrimento, Jesus nos ensinou a buscar a vontade de Deus acima de nossa própria. Devemos seguir seu exemplo, buscando sempre a direção divina em nossas decisões. Tópico 3. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Subtópico 1. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou, durante sua vida terrena, 3 países: Egito, Mateus 2, 14 e 15, Israel, o centro de suas atividades, e Fenícia, atual Líbano. Mas, não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia, e os Mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. 1 Timóteo 4:7. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade e muito menos um forasteiro. Mateus 13, 55 ao 57, João 7 versículos 15, 27, 41 e 42. Mateus 2, 14 e 15, e, levantando-se, tomou de noite o menino e sua mãe, e retirou-se para o Egito, e esteve ali até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, pelo profeta, que disse: do Egito chamei o meu filho. A visita de Jesus ao Egito foi uma parte importante do seu plano divino, conforme cumpriu a profecia de Oséias. Ele esteve onde foi necessário para o cumprimento da missão. 1 Timóteo 4:7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exerce-te na piedade. A Bíblia nos orienta a rejeitar crenças e histórias que distorcem a verdadeira vida e missão de Jesus, focando no que realmente é ensinado nas Escrituras. Cuidado com ensinamentos e movimentos que distorcem a vida de Jesus, levando a ideias estranhas e não baseadas na palavra de Deus. A Bíblia é clara ao afirmar que as Escrituras contêm a verdade revelada sobre a missão de Jesus, e não devemos nos deixar influenciar por filosofias ou doutrinas que surgem fora desse contexto. Aplicação pessoal. Devemos ser vigilantes para não nos deixar levar por doutrinas e crenças que tentam desviar a verdadeira identidade e missão de Jesus. Nossa fé deve estar firmada na Bíblia, onde está registrada toda a verdade sobre ele. Ao conhecer mais as Escrituras, podemos discernir melhor o que é falso e o que é verdadeiro. Subtópico 2. Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos Evangelhos, Lucas 4, 22 ao 24, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos 6, 2 e 3. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Mateus 13, 55 ao 57, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs, não estão todas conosco? Donde, pois, lhe vêm estas coisas? E escandalizavam-se dele. Mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, e na sua casa. A familiaridade com a vida de Jesus em sua terra natal mostra que ele foi reconhecido como um membro normal da comunidade, com vínculos familiares e culturais profundos. Devemos tomar cuidado com ideias que tentam dissociar a verdadeira identidade de Jesus de sua cultura e contexto histórico. Qualquer tentativa de distorcer sua origem e os elementos de sua vida, como ensinando que ele veio de fora da Palestina ou que seu ministério estava associado a outras culturas, pode levar a uma compreensão errada de quem ele realmente foi. Aplicação pessoal. É importante conhecer a história e a vida de Jesus com profundidade para que possamos refutar conceitos errôneos e heréticos. Nossa fé deve ser fundamentada nas Escrituras, que descrevem Jesus como o Messias que viveu em Israel, em um contexto judaico, e que veio para cumprir a vontade de Deus. Conclusão.
É nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Chegamos ao fim desta lição, e agora podemos responder com convicção. Quem é Jesus? Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Ele viveu entre nós, sofreu, sentiu fome e sede, mas nunca pecou. Ele não foi apenas um mestre ou um líder religioso, mas o Salvador da humanidade. Muitas teorias erradas tentaram distorcer essa verdade ao longo da história, mas a Bíblia nos dá uma visão clara e inegociável sobre quem ele realmente é. Se Jesus é Deus e viveu como homem, o que isso significa para nós? Ele nos entende. Quando passamos por dificuldades, Ele sabe exatamente como nos sentimos. Ele nos salva. Sua morte e ressurreição garantem nossa redenção. Ele nos chama para segui-lo. Nossa fé deve ser baseada na verdade da palavra e não em filosofias humanas. Agora eu te pergunto, como essa verdade impacta a sua vida? Você tem reconhecido Jesus como Senhor em todas as áreas da sua vida? Tem compartilhado essa verdade com outras pessoas? Se essa lição fez sentido para você, não guarde só para si. Compartilhe essa mensagem, curta o vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos edificantes. Que possamos permanecer firmes na verdadeira fé em Cristo. Até a próxima lição e que Deus te abençoe.